Olá meninas, sejam todas bem-vindas. Hoje o nosso assunto é sobre o vídeo que a Salã Tripulu gravou para o canal da Onédio. Durante este ano de 2022, a Salã já concedeu mais outras 3 entrevistas e neste vídeo em questão ela respondeu algumas perguntas que foram feitas diretamente pelos fãs. Na minha opinião, de todas as outras 3, esta entrevista é a mais interessante de todas. Algumas perguntas e respostas eu irei resumir, mas as outras eu irei ler e responder com as próprias palavras dela. Então, por favor, desde já peço a vocês que não se esqueçam de deixar a contribuição com o meu vídeo e de deixar a opinião de vocês no comentário. E vamos lá para a primeira pergunta. Sendo honesta, você já se olhou no espelho imaginando como ficaria enquanto chorava? Claro, eu acho que toda mulher já fez isso. Também vejo como fico quando choro. E também acho que uma das vantagens de ter olhos verdes é que eu fico mais bonita. E por ser atriz, é claro que também tenho a oportunidade de me assistir na televisão e de me ver quando choro, mas sim, eu assisto. Sua casa é bagunçada ou arrumada? Eu tenho um pouco de vibração obsessiva. Na verdade, eu diria que depende do meu humor. Às vezes eu me solto muito, minha mente está em outro lugar naquele momento, ou eu me concentro no trabalho e etc. Não passo muito tempo em casa, mas minha casa está sempre limpa, esteja ela bagunçada ou arrumada. Eu tenho uma obsessão. Vamos chamar isso de uma mania por higiene. Obsessão em português às vezes soa um pouco forte demais, pesada demais. Eu usaria essa obsessão como uma mania, tá bom? Pra ficar mais claro pra gente. Você consegue me dizer uma palavra ou frase que cria um efeito de xingamento sem estar xingando? A palavra mais chata é quando eu pergunto a opinião de alguém e recebo a resposta não importa, ou tipo, sei lá. Isso faz eu me irritar um pouco. Fora isso, nas relações bilaterais, se o homem na minha frente fala o que isso tem a ver, isso me irrita muito, não gosto nada disso. É aquele famoso em turco bananê. O que eu tenho a ver com isso? É uma coisa que a Salã não gosta de escutar. Deixa muito irritada. A coisa mais ridícula que a Salã já comprou na internet foi um chuveiro que tem umas outras funções diferenciadas e ela adquiriu durante o período da pandemia porque ela estava muito entediada em casa. Ela disse que foi completamente desnecessário e que quebrou em 2 dias. Um aplicativo que ela tem no celular e que ela nunca usou é um aplicativo de táxi. Ela nunca precisou, mas ela tem ali por garantia. Salã, você dá o primeiro passo ou você fica calada na sua? Claro que eu não fico calada, eu vou dar o primeiro passo. Por que não? Eu acho que não existe isso de o homem ou a mulher dar o primeiro passo. Se você gosta dele, você vai mostrar isso por respeito, então sim, eu daria o primeiro passo. Salã de atitude, hein? Você tem algum item, joia ou objeto que te traz sorte? Você acredita em superstição? Se eu estivesse com o meu telefone, eu te mostraria. Eu até coloquei uma foto de proteção de tela que eu, desculpa meninas, não entendi o que isso significa, mas é alguma coisa relacionada à superstição. E fora isso, não sei se isso é uma superstição, mas eu sempre coloco a foto da minha mãe e do meu pai ao lado da minha cama. Eu acredito que isso me dá forças. E eu escrevi o que eu queria em um papel. Isso, meninas, é muito legal fazer, tá? 2023, vamos colocar no papel os nossos objetivos. Super funciona porque a sua atenção fica intencionada no que você quer conquistar. Então fica a dica aí, ó. Salã Tripulu tá fazendo, eu também faço. Eu também tenho um broche da sorte e um pássaro no qual ela coloca as anotações dela embaixo desse pássaro. E alguns colares, outras coisas de sorte que ela gostaria de ter, mas que ela não usa muito por causa das gravações do set, precisa tirar tudo, então para não ficar tão desconfortável, ela acaba por não usar. Mas, sim, eu acredito que existam tais coisas. Qual é a sua música favorita? Você poderia cantarolar um trechinho? Não, a minha voz é muito ruim. Mas normalmente eu ouço rap e não existe uma música única favorita. Eu sou viciada em música sazonal. Música da moda, gente. Você escuta, acabou a moda, você para de escutar. Que pergunta você faria a alguém que você acabou de conhecer? Eu, por exemplo, imediatamente pergunto: de onde você é? A Salã respondeu que ela inclusive estava conversando com os amigos dela recentemente sobre isso. Esta pergunta de onde você é, eles concluíram que as pessoas costumam fazer para ela porque ela traz alguns traços de que ela não é de Istambul, ela é de Izmir. Então é natural que as pessoas façam essa pergunta para ela porque eles conseguem perceber essa diferença. Mas se ela tiver que iniciar alguma conversa, ela perguntaria: seu signo? Gente, eu adoro conversa de signo.
signo, tá? Acho super combina. Inclusive, sou canceriana. Eu tenho todas as características que dizem que o signo de câncer tem. Então, eu super sou ligada nisso, porque eu já quero saber se tem conexão, hein? Se o signo combina. E ainda nesse assunto de signo, de superstição, você acredita em karma? Você já experimentou algum karma? Eu acredito sim. O que quer que experimentemos, bom ou ruim, definitivamente recebemos algo em troca. Até hoje, eu sempre tentei passar a minha vida dentro da estrutura de ser bom, então é claro que há pontos em que sou recompensada por isso agora. Mas essas coisas são muito especiais, então provavelmente não posso explicá-las. Então provavelmente ela está colhendo algum fruto que ela acredita que é resultado das boas ações dela, das boas escolhas dela. Como você sabe quando está apaixonada? Essa pergunta de paixão sempre vem, mas dessa vez a pergunta tá diferente das outras entrevistas. Se eu estiver fazendo muitas coisas que eu disse que não deveria fazer, acho que eu vou perceber que estou apaixonada. Mas acontece que quando me apaixono, eu coloco esta pessoa no centro da minha vida. E tem vezes que eu me coloco um pouco em segundo plano. Se isso acontecer, então provavelmente você se apaixonou. Mais pra frente, ela vai falar que ela não quer falar de amor. Na entrevista ela fala. Calma que essa resposta vai chegar. Qual um trabalho que você gostaria de fazer, mas que definitivamente você faria muito mal? Ela respondeu que ela poderia trabalhar em um mercado ou em uma farmácia. Isso porque ela adora ficar olhando os produtos, sabe? Pegar na caixinha, ficar analisando os produtos. Ela disse que poderia fazer isso durante o dia inteiro, mas provavelmente, infelizmente, ela não poderia ser uma farmacêutica. Você acorda quando o alarme dispara ou você define 15 alarmes? A famosa soneca. Se eu vou trabalhar, eu já acordo no primeiro despertador. Se eu vou fazer algo que não é muito importante, convenientemente eu posso me atrasar. Houve alguma celebridade pela qual você se apaixonou quando era mais jovem? Aquele famoso crush. Sim, havia. Havia uma série chamada Cerceri e eu me lembro do personagem Homer, que era interpretado pelo ator Okan Yalabuk. Na época, eu era muito jovem. Essa série é de 2003. Façam as contas aí. 20 anos atrás, hein? Nossa, ela era bem jovem mesmo. Eu até comprei um bebê menino e coloquei o nome de Homer. Tá aí o crush da Xalantroculu quando ela era pequena. Você tem uma pequena marca no seu rosto. Você pode compartilhar essa memória conosco? Ela contou que quando ela tinha 5 ou 6 anos, ela morava em uma casa térrea, tinha uma porta, um portão, e nesse portão tinha um pequeno ferro. Ela tava andando distraída, brincando. O ferro entrou um pedacinho no rosto dela, não foi muito profundo, ficou uma cicatriz, porque na época eles não iam no hospital, as pessoas cuidavam em casa, e aí ficou uma pequena cicatriz, mas ela disse que ela gosta dessa cicatriz porque tem memórias. Estou fazendo uma pergunta sobre a qual eu gostaria de obter uma opinião. Você acredita que o amor pode fazer as pessoas superarem as diferenças? Meninas, para esse vídeo não ficar muito longo, e se ele ficar longo eu não vou conseguir colocar o vídeo no ar hoje, eu vou dividir em 2 partes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e vejo vocês no próximo vídeo que eu vou fazer agora, mas provavelmente vai ao ar somente amanhã, no dia 24, véspera de Natal. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. Vejo vocês amanhã. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!